Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Hoje trago vocês aqui no canal mais uma lista muito top, com 13 jogos incríveis e que vão rodar em qualquer computador fraco. E bem, eu tô dizendo isso porque os requisitos mínimos para você jogar todos os jogos dessa lista são muito baixos. Você vai precisar de ter na faixa de 1 GB a 2 GB de memória RAM para poder jogar os jogos desse vídeo. Mas antes de mais nada, eu vou lembrar só mais uma coisa. Se você ainda não entrou no servidor do Discord aqui do canal, tá esperando o quê? Entra lá, o link vai estar aí no comentário fixado e é um servidor que eu criei para juntar as pessoas que têm PC fraco para poder jogar junto. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá! E eu já vou começar o vídeo falando de Rogue Trooper, que é um jogo muito bom e que fez um sucesso absurdo na época do PlayStation 2. Eu lembro que quando eu era pequeno tinha uma lan house lá perto da minha casa que tinha um PlayStation 2 e também tinha esse jogo, e eu ia lá direto para poder jogar Rogue Trooper. Esse é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa e que se passa em um futuro alternativo em um planeta desconhecido chamado New Earth, que está no meio de uma guerra enorme entre dois inimigos. No jogo você vai controlar um super soldado que é todo azul e que junto com a sua tropa vai chegar nesse planeta e se filtrar no meio de toda essa guerra para tentar impedir e conseguir a paz nesse planeta. O jogo tem uma história bem interessante, mas o foco sem dúvidas é a gameplay e a ação, onde você vai ter diversas armas futuristas para usar e também vai passar por várias missões diferentes. E para quem gosta de um bom jogo de futebol, mas o computador não roda nenhum desses jogos atuais, você tem que dar uma chance ao FIFA 2008. Esse é um jogo super leve, tanto que ele é um jogo da época do PlayStation 2, mas com certeza o que faz valer a pena jogar esse jogo é que ele é todo dublado em português. É só dar uma procurada aí no Google e no YouTube que você facilmente vai achar a dublagem do jogo para instalar. E sem falar que dá para jogar tanto pelo teclado quanto pela manete de videogame conectado no computador. Por isso que FIFA 2008 é um jogo de futebol muito bom e que vale a pena jogar porque é um jogo bem leve, né? Ignite é um jogo de corrida que foi lançado em 2011, mas mesmo ele sendo lançado 8 anos atrás, eu acho os gráficos desse jogo muito bonitos, além dele ser um jogo bem leve. Esse é um jogo de corrida que foi feito para quem procura um jogo apenas para se divertir acelerando, sem se preocupar com dano, simulação e essas coisas, seguindo bem o estilo arcade de corrida mesmo. E como esse é um jogo de corrida estilo arcade, basicamente o seu objetivo é juntar pontos, que você vai conseguir fazendo drifts, destruindo obstáculos, realizando manobras, etc. E é como eu disse antes, né, os gráficos desse jogo são muito bons e eu dou um destaque aqui especial para os mapas do jogo, que eles ficam variando toda vez que você for jogar. Por exemplo, tem vezes que você vai jogar e vai começar a chover, e outras vezes vai começar a nevar, ter neblina, tudo escolhido aleatoriamente pelo jogo. Enfim, esse é um jogo de arcade com gráficos bons, então vale muito a pena dar uma conferida aí. Turok 2 Seeds of Evil é um jogo de FPS de ação, e que é a sequência do jogo Turok 1, que é um outro FPS com dinossauros muito famoso. A história de Turok 2 é a continuação do primeiro, onde no final do primeiro jogo, mostra claramente que depois que você derrotou todos os inimigos, o mundo finalmente alcançou a paz. Mas isso é o que todo mundo pensava, até que no segundo jogo mostra que tudo deu errado, e você, sem querer, acabou despertando uma criatura muito mais poderosa, chamada de Primagen, que é um ser antigo e ancestral que desde os primórdios dos tempos desafia toda a criação da humanidade. Aí novamente você, que é o Turok da nova geração, vai ter que enfrentar esse inimigo e todo o seu exército, para tentar salvar não só o planeta, mas todo o universo. Esse jogo tinha primeiro sido lançado para a Nintendo 64, mas como ele fez tanto sucesso, ele acabou recebendo essa versão para computador, que teve os gráficos melhores e que ficou muito melhor do que para a Nintendo 64. Jet Set Radio é um jogo muito top, sério mesmo. Ele se passa em um futuro distante na cidade de Tóquio, em que você vai ficar na pele de um membro de uma gangue e que tem como objetivo grafitar as paredes da cidade para marcar território, mas claro, sempre fugindo da polícia. Na história do jogo, a cidade de Tóquio, no Japão, foi tomada por uma polícia toda corrupta e ditadora, e é por isso que existem todas essas gangues igual a do personagem principal, onde todas essas pessoas saem pela cidade pichando e fazendo grafite para tentar ter uma certa liberdade de expressão. E a principal mensagem que esse jogo tenta passar é bem interessante. Ele fala que a arte do grafite é tratada com muito preconceito pela sociedade, onde a maioria das pessoas pensam que é vandalismo, mas que pode muito bem ser considerado uma arte, é claro, se for feita de maneira legal. Como você pode ver no vídeo, os gráficos do jogo são meio que cartoonizados, e esse foi um dos primeiros jogos a utilizar essa técnica de gráficos chamada Cel Shading, que é uma técnica que deixa os gráficos do jogo assim. Os gráficos são 3D, só que com aparência de desenho animado. Enfim, esse é um jogo que fez história na época do videogame chamado Dreamcast, e que vale muito a pena jogar nessa versão para computador.
Brutal Legend é um jogo de aventura que combina muita ação com um enorme mapa de mundo aberto. Toda a temática desse jogo é baseada no rock and roll, e é por isso que esse jogo é tão bem avaliado na Steam. A história do jogo é muito louca, você provavelmente já viu esse ator e músico aqui, em algum filme, ou até nesse filme aqui chamado Escola de Rock, que fez muito sucesso. Então esse cara aí da vida real, que é o protagonista desse jogo. Na história ele foi teletransportado para um mundo fantasioso que foi inteiramente forjado pelo heavy metal, e agora você se tornou o salvador desse mundo e vai liderar todos os humanos que estão aprisionados nesse mundo contra as forças malignas do rock. Enfim, a história desse jogo é bem louca, mas também é bem legal. Sem falar na jogabilidade, que tem vários elementos de hack and slash e muita porradaria. Chernobyl Commando é um jogo de ação e FPS que até que é bem interessante. A história do jogo é toda baseada na vida real, naquele famoso acidente nuclear que teve na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, e toda a história do jogo se passa 26 anos após esse acidente nuclear, onde um poderoso grupo de terroristas tomou conta da cidade e tá roubando a tecnologia da usina. E tanto a Rússia quanto a Ucrânia tentaram acabar com esses terroristas, só que não conseguiram. Agora cabe você, que é um soldado fodão, invadir Chernobyl e derrotar todos esses terroristas. A história do jogo pode até parecer um pouco clichê, mas ele é baseado em fatos reais, então se você não tiver nada pra fazer, vale a pena jogar esse jogo aqui. Prince of Persia é uma franquia de jogos muito famosa da Ubisoft. No jogo, você controla um príncipe que nunca foi mencionado o nome dele durante os jogos, mas o que a gente sabe é que ele é um filho de um famoso rei persa chamado Saruman. Mas enfim, na história do jogo, você foi enviado para visitar o seu irmão mais novo em um reino, mas só que esse reino acabou sendo invadido por um exército maligno e no meio de toda essa treta, tudo acaba dando errado. O protagonista do jogo e o seu irmão acabam se separando e agora você vai ter que enfrentar todos esses inimigos usando seus mais variados poderes, como voltar no tempo, poder de gelo, voar e etc. O estilo de gameplay lembra muito God of War de PlayStation 2 e também Assassin's Creed, porque você vai poder escalar as paredes, fazer parkour e várias outras coisas. Xenoclash é um jogo de fantasia e ação e que é todo ambientado em um mundo chamado Xenozoic, que é um mundo estranho cheio de criaturas bizarras, armas bizarras e tudo nesse mundo é estranho. Mas estranho não quer dizer que é ruim não, muito pelo contrário. No jogo você controla um cara chamado Gat, foi banido pelos seus irmãos da sua tribo, e agora ele vai partir numa jornada nesse mundo bizarro onde ele vive para poder descobrir toda a história do mundo. No decorrer da sua jornada ele vai encontrar uma mulher que também tá fugindo da tribo dela, e juntos eles vão ao encontro de um golem sábio que vai guiar esses dois aventureiros na jornada deles. O que fez esse jogo aqui ficar tão famoso além desse mundo bizarro foi toda a direção e ambientação do game. A história do jogo é toda fechadinha do início ao fim e a jogabilidade também é excelente para um jogo que foi lançado em 2009, por isso que vale muito a pena conferir Xenoclash. Spider-Man Friend of Foe é um joguinho do Homem-Aranha bem leve. Na história do jogo, o Homem-Aranha foi atacado por diversos vilões, só que no meio da luta uma raça alienígena começa a sequestrar os vilões e ninguém tá entendendo nada. Aí o jogo vira uma luta de heróis e vilões lutando lado a lado contra outros vilões que estão sequestrando vilões. Aí vira uma bagunça total, tanto que até a própria SHIELD entra no meio. E o Homem-Aranha acaba descobrindo que esses vilões que estão sequestrando outros vilões são na verdade os simbiontes que chegaram na Terra. E aí começa toda essa treta de Homem-Aranha junto com outros heróis e outros vilões lutando contra o Venom e outros simbiontes. Enfim, esse é um jogo bem leve que roda em absolutamente qualquer computador, então não importa como seja o seu computador, esse jogo aqui vai rodar. Deus Ex Human Revolution é um jogo de RPG e ação que é muito famoso no mundo todo, só aqui no Brasil que ele não fez tanto sucesso assim. O jogo se passa no ano de 2027, num futuro onde a tecnologia evoluiu tão rápido que as pessoas começaram a misturar parte do corpo com máquinas, e isso virou uma epidemia mundial. E você, que é o protagonista, estava de boa trabalhando numa empresa de tecnologia quando um grupo de mercenários atacou e quase te matou. Só que você acaba sendo usado como cobaia e agora você tem diversos poderes e vai acabar entrando em diversas missões por esse mundo futurista. O jogo também aborda uma questão filosófica de como a humanidade vai tentar lidar com essa questão de transhumanismo, que são as pessoas que misturam seu corpo com máquinas, tanto que vai ter diversos ativistas defendendo a pureza da humanidade e também vai ter gente a favor dessa evolução tecnológica da espécie humana. E isso que é o ponto forte deste jogo, toda essa questão filosófica que, querendo ou não, a humanidade vai passar algum dia.
Vainglory é um famoso MOBA totalmente gratuito na Steam. E se você já jogou jogos como Dota 2 ou League of Legends, você já sabe que é um jogo MOBA, né? No jogo você vai ter que ir o tempo todo durante as partidas, destruindo todas as torres inimigas e finalmente chegar na base do inimigo, para você poder destruir a base inimiga e ganhar a partida. O legal é que esse era um jogo muito famoso no Android e que ele fez tanto sucesso no Android que eles lançaram finalmente essa versão para computador totalmente gratuita na Steam. E enfim, esse é um jogo MOBA como qualquer outro. E se você já tá enjoado de jogar LoL e Dota, vale muito a pena jogar esse jogo aqui. Quem sabe você gosta, né? Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de top jogos aqui no canal. Toda semana sai um vídeo novo como este, então é isso aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, até a próxima, valeu, falou!